Bom, vou iniciar então o webinar de hoje, né? Só para explicar, o eComply é uma empresa alemã, né? Ela tem um sistema de gestão de proteção de dados. O eComply foi fundado em Munique em 2016 para 2017 e desde então vem oferecendo soluções aí para gestão da proteção de dados em diversos países europeus e desde 2019 o eComply está no Brasil. Meu nome é Jonathan, eu sou advogado, venho estudando bastante aí os assuntos de privacidade e proteção de dados e sou representante parceiro do eComply aqui no Brasil. E esse webinar, ele é uma sequência, né? Nós fizemos aqui um webinar em janeiro, né, sobre bastante direcionado para as consultorias e como desenvolver o seu negócio de consultoria em proteção de dados. E de lá surgiram diversas dúvidas e tópicos, né? A gente já falou sobre precificação, já falou sobre modelo de negócios, e o webinar de hoje é sobre estratégias para aquisição de clientes. Então, esse webinar é continuidade, então, né, uma continuação de outros webinars que nós já fizemos aí no passado, que inclusive estão disponíveis, tá? Quem quiser acessar, basta acessar o ecomply.io, clicar na bandeirinha do Brasil, acessar o blog, e lá tem todo o conteúdo anterior dos webinars que nós já fizemos. Para começar a falar de estratégias de aquisição de clientes, né, eu queria mostrar antes para vocês a agenda, né? Então, o que a gente vai falar hoje? É óbvio que o webinar não é uma aula, né, profunda, a gente vai falar de bastante coisa, mas mais dicas, né, e para vocês refletirem, até pesquisarem alguns assuntos. Os tópicos que eu separei para o webinar de hoje são canais de aquisição, funil de vendas e processo de vendas, métricas, e a diferença entre marketing e branding, tá? Eu acho que tudo isso aí tem bastante relação aí com o processo aí de aquisição de clientes, tá? Então, o que são, né, canais de aquisição, né? Como que a gente define aí os canais de aquisição que nós podemos explorar para captar, né, para trazer clientes aí para a nossa empresa? Canais de aquisição são as maneiras e os métodos, né, pelos quais você leva potenciais clientes para dentro do seu funil de vendas, ou, de uma forma mais simples, é como você capta clientes, né? Quais são as formas de captar novos clientes. E, segundo o ex-vice-presidente, né, de growth, de crescimento do Uber, existem 5 categorias de canais de aquisição, né? Mídia paga, e mídia paga a gente considera todos os ads, né? Seja o Google Ads, Facebook Ads, mídia fora de casa, né? Out of home, que são as mídias também pagas, as mídias tradicionais. Então, tudo que for mídia paga, você pode usar desde as tradicionais até as mídias que você usa quando o cliente está fora de casa e os anúncios, né? Que você pode usar aí no meio digital. Existe outra categoria que é a viralização. Então, serve tanto o referral marketing, né, o marketing de recomendação, as redes sociais, o boca a boca, o PR stunt. PR stunt é tipo aqueles flash mobs, né? São aqueles eventos públicos que as empresas criam ali um evento e acabam viralizando porque gerou ali, né, uma coisa inesperada no lugar público e tudo mais. Então, existem formas de você fazer essa viralização acontecer. O SEO, né, o Search Engine Optimization, você pode usar inbound marketing, marketing de conteúdo, os próprios buscadores, você consegue usar o SEO, né, para crescer ou para tentar obter por meio desse canal de aquisição de uma forma mais orgânica, né, ou criando conteúdos realmente para o seu público. A boa e velha tática de venda, né, você tem tanto as vendas em campo, né? A campo, você vai a campo para vender realmente, você tem um time aí que visita os clientes, entende aí as questões, e hoje em dia, né, pela situação atual até, o inside sales vem crescendo bastante, né? Então, existem aí diferenças, mas é uma categoria de canal de aquisição, né? O teu próprio time de vendas. E existem outros canais de aquisição, como parcerias, né, canais de distribuição. E o que é importante, né, entender sobre os canais de aquisição? É lá que você vai testar a sua proposta de valor, né? No webinar passado nós falamos sobre modelo de negócio e um dos pontos essenciais é você ter clareza na sua proposta de valor, né? Quais são as facilidades e os benefícios que o seu negócio oferece para o mercado e que diferencia o seu negócio dos demais negócios, né? Então,
aqui são as 5 categorias de canais de aquisição. Existe um framework, né, que é chamado de Bullseye Framework, que serve justamente para você entender quais canais de aquisições, né, são mais interessantes para o seu negócio. Então, existem aí, acho que 19, né, itens considerados de canais de aquisições. Você escolhe 6 que são da sua preferência e no meio mesmo você escolhe 3 e testa esses 3. Existe um artigo nesse link, né, que está aqui logo abaixo do framework, que foi onde eu busquei essa informação. Eu gostei bastante do que eu li ali, por isso que eu trouxe para compartilhar com vocês. Mas é uma forma interessante de escolher o melhor do canal de aquisição, porque às vezes para um canal de aquisição não funciona tão bem quanto para outro, até porque depende, né, da audiência, do público e tudo mais. Então, fica a dica aqui para vocês tentarem usar aí esse framework para definir os melhores canais de aquisição para o seu negócio. Outro ponto importante, né? Quais são as 3 perguntas fundamentais aí para a gente tratar em relação aos canais de aquisição, né? Primeiro, quanto vai custar atrair cliente por esse canal de aquisição, né? Então, depende aí do custo de aquisição, o investimento necessário. Quantos clientes estão disponíveis nesse canal? É outra pergunta importante, né? A gente tem que ter essa resposta. E também, os clientes que estou obtendo por esse canal têm o perfil de cliente ideal, né? O ICP, o Ideal Customer Profile, para o meu negócio, né? Às vezes você trabalha com PMEs, outras empresas, né, consultorias trabalham com grandes clientes, então é importante entender qual o melhor canal para o tipo de cliente, para o perfil ideal de cliente que você tenha, tá? Uma questão que a gente já entra aqui no tópico do funil de vendas, né? Então, tem uma frase da Ace Startups, né, que eu gosto bastante, que é que crescimento não tem a ver com tática, né? Então, tem mais sim com processos. Então, esse processo bem definido, esse processo de vendas bem definido, ele ajuda o seu crescimento, tá? Então, é menos tática e mais processo, é definir realmente jornada e processo. E uma dessas metodologias, né, é a metodologia AARRR, né, é onde você consegue obter algumas métricas. O primeiro A é de acquisition, né, como os leads encontram, né, o seu negócio, a sua proposta, aí, o seu business. A ativação, né, se eles têm uma boa experiência aí e se convertem como clientes, consumidores, né, dos seus serviços. A retenção, né, se os clientes continuam, né, no teu portfólio de clientes. O revenue, né, que seria a forma quanto você monetiza, né, se realmente você consegue lucrar com esses clientes. E o referral, que seriam as recomendações, né? Então, quantos dos seus clientes estão recomendando os seus serviços? Essa são métricas, né, uma metodologia interessante para você avaliar com essas 5 questões, nesses 5 itens aqui dessa metodologia AARRR. E também existe o próprio funil de vendas, né? Porque existem os leads, existe aí a apresentação da tua proposta, da solução, entra numa negociação comercial e realmente o negócio é fechado com muito menos gente do que a gente falou, né, desde o começo ali. E é importante o que nesse funil de vendas? É acompanhar a conversão em cada uma dessas etapas, né? Então, aqui nesse exemplo da ACE também, a gente tem 21 leads, né? 33% se tornaram aí interessados em conhecer melhor a solução, o seu serviço, o seu produto. Desses 5 a gente conseguiu enviar uma proposta comercial e desses 5, 1 fechou negócio. Então, essas métricas nas etapas do funil são bastante importantes de se medir também, né, para você ter aí elementos para gerenciar aí a melhoria, né, aprimoramento ou eventuais correções do processo de vendas. E quando a gente fala em processo de vendas, a gente está falando também, olhando pelo lado do consumidor, do cliente, né, justamente a jornada de compra dele, né? Em geral, essa jornada é constituída aí por 5 etapas, né? A gente tem o aprendizado e descoberta, então essa conscientização é super importante, né? Principalmente quando a gente vai falar de serviços de privacidade e proteção de dados. O reconhecimento dessa necessidade também é outro ponto importante. Muitas vezes a gente precisa levar essa consciência, né? Levar as informações corretas aí para o cliente, para ele entender o grau de impacto que vai ter no negócio dele. Obviamente, o cliente vai avaliar, né, as opções que existem no mercado em relação a serviços de privacidade e proteção de dados. Ele vai
resolver, né, de acordo com as preocupações do negócio, estratégia do negócio, como ele vai resolver isso até ele tomar a decisão. Então, entendendo a jornada de compra do cliente, né, você pode também adequar aí o seu processo de vendas, mas é importante entender que na privacidade e na proteção de dados existe um caráter bastante consultivo da venda, né? Então, como é necessário explicar, né, levar essa consciência, explicar os motivos, explicar aí o impacto da lei, né, a abrangência da lei, né, é importante ter essa relação de confiança, né, apresentar soluções sob medida de acordo com o negócio do cliente, né? Muitas vezes você precisa entender muito mais sobre o negócio do cliente para fazer uma proposta bastante interessante para ele, manter esse relacionamento, né, baseado na confiança, ter consistência nas entregas e escutar as dores do cliente, né? Acho que numa venda consultiva, num processo de venda consultiva, oferecendo serviço de privacidade e proteção de dados, é bom ter esses itens aí bastante destacados, né? Bastante preenchidos, né? Aqui, a confiança, soluções sob medida, relacionamento, consistência e ouvir aí as dores do cliente. E algumas métricas, é óbvio, existem diversas métricas, né? As métricas são super importantes aí para a gente realmente medir a eficiência, né, do nosso processo de vendas. Eu separei 5, tá? 2 relacionadas à parte de aquisição de clientes e 3 relacionadas à retenção desses clientes. A primeira é justamente aquela que eu falei no funil de vendas, que é a taxa de conversão em cada uma das etapas, né, do funil de vendas. Então, isso está relacionado com a aquisição de clientes. Entendendo as taxas de conversão, a gente consegue ajustar aí o nosso funil de vendas. Outro ponto importante é entender o custo de aquisição de clientes, né? O quanto a gente está investindo nos canais, né? E quanto custa adquirir cada um desses clientes. Até porque a precificação do teu serviço vai precisar levar em consideração também esse custo, né? Além dos custos que a gente já havia comentado no webinar passado, né? Retrasado, existe o custo de aquisição de clientes também, que é uma métrica bastante importante. O Lifetime Value, né? Que é uma métrica que vai indicar vai trabalhar com a retenção dos seus clientes, né? O quanto esses clientes mantêm, entregam valor para você, né? E aí é baseado no ticket médio versus o número de renovação, né? O quanto esses clientes renovam e continuam aí na sua carteira. Outro ponto importante é o próprio ticket médio, né? É uma métrica importante, que é o valor médio das vendas em um determinado período. Também tem relação com a retenção. E o churn, a taxa de cancelamento, né? A taxa de cancelamento aqui é bom a gente observar que ela tem relação com o dinheiro, né? Com o faturamento, mas também tem relação com o cliente. Se você perde um cliente que representa 70% do seu faturamento, o teu churn é muito mais impactante, né? Mas ele pode ter relação apenas com o dinheiro também. E você tem aí as questões de retenção nessas 3 últimas métricas, tá? Então, é importante medir, né? Porque senão você não consegue entender aí em quais pontos aí do seu processo de aquisição de clientes você precisa corrigir, né? E um outro ponto importante, que a gente já vai chegando ao final desse bate-papo, depois a gente vai interagir, eu quero ouvir de vocês aí algumas perguntas no Q&A, eu sei que já tem uma ali que eu já estou vendo, mas é a diferença entre marketing e branding. E para explicar isso, né, eu não sou especialista em marketing, também não sou especialista em branding, mas eu sigo o Danny Curran, que é um canadense, né, e consultor de branding e também designer lá do Canadá. Eu sigo ele no LinkedIn e ele fez uma definição muito interessante, né, de marketing e branding. Então, marketing para ele é como você enviar um convite para uma festa que você está organizando, né? O convite é super importante. Ele tem que ser bonito, tem que ser bacana e ele tem que atrair o convidado para o convidado decidir realmente ir à sua festa. Se as pessoas aparecem na festa, seu convite foi um sucesso, né? Isso é o marketing. Agora, o branding, ele tem a ver com estratégia, né? Ele tem a ver com toda a parte de marca. Então, é a experiência que as pessoas têm quando chegam nessa festa. Se a festa for ótima, o público vai ficar ansioso pela próxima festa que você vai organizar, né? Agora, se a festa for uma porcaria, provavelmente eles nunca irão numa próxima festa sua. Essa é uma boa definição de marketing brand, né? Eu gosto de tentar simplificar aí os conceitos, né? E eu vejo que isso dessa forma, né, que o Danny colocou, é uma forma bastante clara aí de entender a diferença entre um e outro, porque existe uma confusão entre marketing e branding no mercado.
tá? Então, esse é o slide final. Eu quero ouvir de vocês aí se há perguntas, se há algum tipo de dúvida, e ficam meus contatos aqui para quem quiser conversar comigo ou mandar mensagem. Esse QR Code ele remete aí para o meu LinkedIn, tá bom? Vamos lá, vou verificar aqui no Q&A se existe algum tipo de questão, alguma coisa importante. Se vocês querem que eu volte para algum slide, eu acho que a gente tem aí tempo para bater um papo antes de encerrar. Os slides serão disponibilizados? Sim, eles ficam... a gente pode enviar, tá? Não tem problema em enviar, a gente pode gerar aí um PDF e enviar para vocês. E também fica disponível, tá? Toda a gravação do webinar fica disponível no blog do eComply. Deixa eu verificar no Q&A. João Paladino, quais canais de aquisição vocês usam no eComply e qual o retorno de cada um? Perfeito, João. A gente tem algumas... a gente usa o Ads, né? Google Ads. Existe um retorno bastante interessante, tanto na Europa como no Brasil. No Brasil é mais recente o uso, né? A gente tem equipe de vendas também, então, obviamente, existe aí esse time de vendas trazendo leads, né? E qualificando esses leads de acordo com o funil. Então, a gente usa alguns desses canais, né? Produz conteúdo, inbound marketing, né? Então, também tem conteúdo. Esses webinars, inclusive, eles acabam sendo uma forma de você atingir o público, né? Que são os consultores de privacidade e proteção de dados, e levando conteúdo interessante e importante para eles refletirem sobre o próprio negócio, né? Então, existem alguns canais que a gente utiliza aí na nossa estratégia também, né? E isso a gente quis dividir com vocês aí para as consultorias. Tem uma outra pergunta: vocês podem atuar como canal para empresas de consultoria? É uma boa pergunta, João. É uma coisa que a gente pode verificar, né, internamente. Hoje a gente não tem uma estratégia específica para isso. Eu sei que na Europa existia, né, uma forma de oferecer serviços de DPOs. Então, existia uma forma dos DPOs se cadastrarem, né, e eles oferecerem o serviço por meio de uma espécie de marketplace, né, que o eComply promovia. Mas é uma ideia interessante, a gente pode conversar mais sobre isso também, né? É uma pergunta bastante bacana. Bom dia, a Enio está perguntando: vendas através de videobot, através de links via SMS ou WhatsApp. Chegaram a pensar nesse modelo também? Pois é, a tecnologia está aí, a gente consegue, né? Tem algumas tecnologias que até são invasivas, né? E existe essa possibilidade de utilizar, de automatizar por meio de bots, né? Isso é bastante interessante. Hoje a gente não utiliza nenhuma dessas tecnologias, né? Óbvio que a gente faz contato por WhatsApp e tudo mais, mas obviamente tem uma pessoa, né, enviando, mas a gente não faz hoje em dia essa automação. Tá? Para o serviço de consultoria, né, de privacidade e proteção de dados, talvez essa automação no começo não faça muito sentido, né? Mas talvez depois para um atendimento, para automatizar algum tipo de atendimento, pode ser que sim. Tá? Então, mas é uma boa pergunta. Para o consultor que está começando a estruturar seu negócio, qual mídia social você acredita ser a mais eficaz, né? Benefício versus custo? Bom, eu acho o LinkedIn bastante interessante, né? O LinkedIn ele permite que você crie conteúdo, né? Você compartilhe com a tua rede gratuitamente, né? Falando, são posts gratuitos. Você também tem a parte paga, né? Então o Facebook tem a parte de anúncios que parece ser bastante eficiente. Existe o Instagram também, né? O Instagram ele é mais visual, né? Mais imagens, mas também ele tem aí um retorno interessante. Tem bastante gente, né, usando o Instagram. Eu acho que o LinkedIn, eu particularmente prefiro aí o LinkedIn. Acho que é uma rede profissional, é mais interessante aí para o pessoal utilizar, tá? Você pode enviar os slides? Claro, João, a gente vai separar esses slides, encaminhar aí para todo mundo, mas vai ficar disponível também no blog do eComply, tá bom?
Tem outra pergunta, vou tentar responder aqui. Entendo que o consultor só adquire clientes quando a proposta é aceita. Sendo assim, como o consultor deve proceder para enviar uma proposta tão atraente que o prospecto não tenha como resistir? Pois é uma pergunta bastante difícil de responder de forma assertiva, né? A gente tem uma situação hoje difícil no país, né? As pessoas estão priorizando, obviamente, a saúde, né? A questão econômica, né? Muitas empresas estão tentando sobreviver. O que eu vejo, né, numa proposta interessante aí para você encaminhar para o cliente? Primeiro, você precisa entender bem a situação do cliente, o modelo de negócio do seu cliente e tentar flexibilizar o máximo possível, né? O que for, principalmente a parte financeira, né? Forma de pagamento, modelo de pagamento, o quanto você vai oferecer algo, provavelmente aí com um custo menor ou até gratuitamente, um diagnóstico, sabe, uma auditoria inicial só para entender a maturidade do cliente. Eu acho que esses pontos aí o consultor precisa ter flexibilidade e tentar mostrar aí essa ajuda, né, ao cliente antes realmente de fechar negócio. Então, eu vejo que existe aí bastante oportunidade para ajudar as pessoas, né? Óbvio que é um trabalho, óbvio que é negócio, você precisa lucrar também com a sua prestação de serviço, mas existem coisas que você pode ceder em alguns momentos, né? Então, eu vejo que uma proposta para ser bastante atrativa para o cliente, né, ou para o potencial cliente, ela precisa ter flexibilidade. Acho que esse é o ponto principal. Deixa eu ver se tem algumas interações aqui no chat. Jonathan, bom dia. Gabriel, tudo bem, Gabriel? Não tem problema, chegou atrasado. Sim, os slides serão disponibilizados. Notificação ainda não possui cliente, certo? Bom, na verdade, a gente está falando de aquisição de clientes, né? Então, se você ainda não tem clientes, mas você está nesse processo de adquirir clientes, sem dúvida, você pode usar esse conteúdo, né? E os canais de aquisição, né? Estratégias de marketing, né? Você pode utilizar, sim, para adquirir seus clientes, tá? Como você avalia as restrições de prospecção para escritórios de advocacia? Sem dúvida, né? A gente tem uma questão aí bastante limitante para publicidade, né, em relação aos escritórios de advocacia, mas eu vejo que o conteúdo, produção de conteúdo, palestras, né, webinars, promover aí conteúdos não há problema nenhum e é uma forma, é um canal de aquisição de novos clientes, tá? Então, sem dúvida, você pode explorar essa outra parte, já que os advogados realmente possuem aí restrições em relação à publicidade e marketing, tá? Para a prestação dos serviços jurídicos. Então, mas existem outras formas de você, né, usando os canais de aquisição certo, você consegue sim fazer aí a prospecção de novos clientes, né, usando até o do seu conhecimento para escrever artigos, né, conseguir aí participar de palestras, inclusive palestras de conscientização são importantes aí, principalmente para o teu público-alvo, né? Se você já tem aí um segmento ou uma audiência, né? O teu cliente, você já entende qual é o seu perfil de cliente ideal, seria interessante você procurar uma forma de espalhar esse conhecimento para os seus clientes, para tentar vender aí a tua prestação de serviço, tá? Mesmo com as restrições, eu vejo que essas são formas muito interessantes aí dos advogados explorarem. Essas perguntas estavam no chat, pessoal. Deixa eu voltar lá para o Q&A. Entendo que eu consigo... tá, não, perfeito. Eu vou anotar aqui que eu já respondi ao vivo algumas perguntas, mas fiquem à vontade aí para enviar mais, pessoal. Por favor. Acho que a gente ainda tem tempo aqui para fazer aí, responder mais algumas questões. Vamos lá, tem mais uma pergunta no chat. Ok, obrigado. Legal, Rodrigo, obrigado você pela participação. Acho que eu não deixei nenhuma pergunta sem resposta, mas vocês fiquem à vontade aí para fazer mais se tiverem, tá? Se quiserem que eu volte algum slide para detalhar algum ponto também, a gente pode voltar, a gente está com tempo para isso, né? Eu já respondi. Só estou gerenciando aqui as respostas, pessoal, para não me confundir. Vamos ver. Valeu, João. Obrigado a vocês. Lucas, I think we are okay right now. I think there's no questions.
Pessoal, se não tiver mais nenhuma questão, eu agradeço a presença de todos. O webinar é realmente para ser bastante rápido, tá? São dicas, né, para vocês entenderem aí o mercado e tudo mais, e quais as estratégias, quais modelos vocês podem adotar. Tá? A gente vai distribuir essa apresentação para todos vocês, né? Eu fico à disposição também se alguém quiser tirar alguma dúvida, tanto pelo LinkedIn ou pelo meu e-mail, né? Quem tiver meu WhatsApp também pode me acionar pelo WhatsApp. E eu agradeço a presença de todos vocês. Tá? Tem mais uma questão aqui. Vamos fazer mais webinars como esse? Sim, a ideia é fazer a cada 15 dias, né? A gente, provavelmente daqui 2 quintas-feiras, né? A gente vai ter um outro webinar, vai falar um pouquinho mais sobre as questões da lei, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a auditoria inicial, gap analysis, né? Auditoria, como você consegue e a gente vai conseguir mostrar, inclusive, o e-comply funcionando para essas questões de auditoria, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho do conceito de auditoria, trazer aí a parte prática aí de alguns trabalhos, já que a gente está no começo no Brasil, né? Tem muita questão relacionada às auditorias iniciais e também, né, entender a maturidade do cliente e também o mapeamento das atividades de tratamento, que vai ser um outro tópico depois de outro webinar. Tá? Então, é isso aí. A gente vai fazer outros webinars sim.